Cristiano Ronaldo fora da Champions League é uma realidade simplesmente cada vez mais passível de acontecer. O craque português não fica fora da competição mais importante do planeta há exatos 18 anos. E, devido a toda a bagunça que o United é, isso está cada vez mais próximo de, depois de tanto tempo, voltar a acontecer. Bom, a gente sabe que o Cristiano tem como uma das grandes metas dele sempre estar na Champions e ser importante nessa competição. É uma conexão que ele tem muito forte com essa competição. Mas o que é que levou nesses últimos anos ao Cristiano? Tanto não ter tido grandes campanhas na Champions e agora está cada vez mais próximo de ficar fora de uma. A gente vai falar disso aqui no vídeo um pouquinho. Hoje, depois do empate entre United e Chelsea, 1-1, gol do Cristiano, no outro lado o gol do Marcos Alonso que abriu o placar, um United completamente desorganizado, que foi dominado praticamente por toda a partida. Esse é um dos grandes fatores que levam o Cristiano a estar nessa situação hoje. Ele está num time que não tem ordem alguma. Desde o início com o Solskjaer já era um time bagunçado, depois com a chegada do Rangnick não ofereceu nenhuma expectativa de melhora. Ainda assim, o Cristiano conseguiu fazer alguns milagres aqui ali, como classificar o United para a fase de mata-mata da Champions, onde também não conseguiu fazer grandes feitos. O United também sendo eliminado precocemente para o Atlético de Madrid. E a gente vê o United sem organização tática, com muitos jogadores apresentando um futebol péssimo, que realmente não se encaixa. Parece um time que não tem alma. O United assistiu hoje o Chelsea mais uma vez jogar. O Chelsea jogou praticamente sozinho durante toda a partida, o primeiro tempo, criando, o Kanté sendo importante, tanto defensivamente como chegando ao ataque, gerando oportunidades de gol para o Chelsea. O Chelsea encontrando espaço muito facilmente na defesa do United, e isso é algo que vem ocorrendo há algum tempo nessa temporada. A defesa do United simplesmente não oferece resistência praticamente nenhuma. O único que oferece, David De Gea, que ao lado do Cristiano são basicamente os únicos dois jogadores que mantiveram um nível interessante. O De Gea até à frente, pode-se dizer, no sentido de regularidade, mas eles são os dois únicos que ofereceram uma temporada boa. Além disso, a gente teve momentos de Fred aqui e ali, momentos de Alex Telles aqui e ali, mas bem curtos, passageiros, que acabaram. E a gente vê essa defesa do United que parece a união de alguns jogadores que nunca se viram, que nunca se conheceram, que não tem entrosamento algum, jogarem juntos, serem colocados para jogar força, porque eles basicamente não acertam nada. É um buraco atrás do outro, pela esquerda, nas costas do Alex Telles, pela direita, nas costas do Dalot, pelo centro, na entrada da área. É como se não existisse volante, não tem marcação. Todo mundo no momento de ataque e muitas oportunidades. O Chelsea vinha, o United, todo mundo entrava na área, sem marcar basicamente ninguém. Ainda assim o Chelsea conseguia trocar passes dentro da área com 6, 7 jogadores presentes ali. E na entrada ficava sempre alguém livre. O Chelsea finalizou algumas bolas assim e o De Gea estava lá para salvar, com o Reece James, com o Kanté. E sempre o De Gea trabalhando. Manteve um 0-0 no primeiro tempo, mas no segundo a coisa descambou. O gol do Marcos Alonso, num buraco que o Dalot deixou nas costas dele. O United até ameaçou reagir com o gol do Cristiano, uma das poucas oportunidades que o United e o próprio Cristiano tiveram. Um belíssimo gol depois da assistência do Matip, mas não oferece risco nenhum. Você não consegue ter esperança de que o United vai virar o jogo, porque ele não apresenta futebol. É como se ele jogasse outro esporte, ele só observa o seu adversário jogar. E o Chelsea teve mais oportunidades de passar à frente no placar de novo, não aproveitou. 1-1 que ainda assim coloca o United numa situação muito complicada na tabela. Tem um vislumbre praticamente inexistente de se classificar para a Champions. Tem um Arsenal na quarta colocação com 2 jogos a menos. O Arsenal, se vencer os dois, basicamente vai ter uma diferença de 11 pontos e o United pode conseguir apenas 9. Ou seja, depende completamente dos resultados negativos de Arsenal e de Tottenham, e não só um. Então é uma situação bem complicada, o Cristiano está cada vez mais fora do que dentro. Porém, a gente também tem que pensar na seguinte maneira: ele vai ficar se a situação toda for nesse sentido, se o United não se classificar realmente para a Champions, o Cristiano vai se manter no clube? É algo a se pensar. A gente já teve algumas informações não confirmadas de que o Ten Hag não queria contar com o Cristiano para a próxima temporada. O Ten Hag, que é o novo treinador do United. Aliado a isso, o que é que tem sido a carreira do Cristiano nos últimos anos, desde que ele saiu do Real Madrid? Ele foi para a Juventus e buscou que a Juventus competisse na Champions. O objetivo dele era continuar competindo na Champions. A Juventus simplesmente não foi suficiente. Vexame contra Lyon, vexame contra Porto. E depois de 3 temporadas o Cristiano quis buscar um novo clube, uma nova oportunidade, porque ele não se sentia suficiente ali para competir no nível que ele mais queria competir. Surge o United. A proposta é aceita, o Cristiano consegue vislumbrar, e não só ele, houve sim expectativa de que o United fizesse uma temporada interessante.
Lembrando que na temporada passada o United foi segundo colocado na Premier League, mesmo sob o comando do Solskjaer. Ninguém consegue entender isso até hoje. E surge uma nova temporada com um time que fez uma campanha muito honrosa na Premier League. Chegam reforços de nível de Cristiano Ronaldo, de Varane, você tem as próprias descobertas ali de jogadores na base ao longo da temporada. Um United que parecia ganhar uma forma. Muito pelo contrário. O Solskjaer perdeu a mão do time, o Rangnick chegou para tapar um buraco, não conseguiu. O United perde basicamente quase todos os confrontos contra os times do Big Six. Liverpool e City basicamente passam um trator por cima do United. As goleadas contra o time do Liverpool em casa, se não me engano, foi 4-0 e fora 5-0 contra o Liverpool em Anfield. Uma humilhação para o seu maior rival, uma temporada em uma campanha de Premier League, 2 jogos, saldo negativo de 9-0 no agregado, é bizarro. E o Cristiano, mais uma vez, vendo um time que não tem estrutura para competir nem no seu campeonato nacional, porque, lembrando, a Juventus ainda tinha mais facilidade para se classificar para a Champions. O Cristiano sabia disso, de que ele teria que lutar para se classificar na Premier League também. Mas nesse nível de dificuldade, de ficar fora praticamente faltando 3 rodadas, eu acho que ele não esperava com o planejamento que parecia ter o United. Não tem. É um time bagunçado, completamente catastrófico, não existe modelo de jogo, não existe pressão no ataque, não existe um futebol que consiga incomodar o seu adversário, o que é basicamente o futebol moderno de hoje, pressão alta, dinamismo, intensidade. O United não tem nada. São só 11 jogadores tentando fazer o mínimo para não serem humilhados. E às vezes eles são. E o Cristiano e o De Gea se salvando aqui e ali, mas obviamente 2 jogadores não carregam 11. Isso é muito difícil de acontecer. Não é sempre que vai. E não tem sido assim. Classificação basicamente muito mais longe do que perto. E fica a dúvida mais uma vez. Ele vai se manter? A busca dele sempre foi por times que competissem na Champions depois da saída do Real Madrid. Não competiu até hoje. O Cristiano passou longe de estar na semifinal de Champions, por exemplo, desde que saiu do time de Madrid, do time espanhol. Agora ele vai querer se manter numa equipe que muito provavelmente nem para Champions vai. Ficar de fora da Champions League a essa altura da carreira, o Cristiano não tem mais muitos anos de carreira. A gente pode vislumbrar, sim, 2, 3 anos por se tratar do Cristiano. Ele já é um cara que fez 37. Cara, a carreira dele tá mais próxima do fim do que do início. Há tempo para ele esperar um United se reformular, um Ten Hag começar um trabalho, estando fora de uma competição europeia como a Champions, talvez até de uma Euroleague. Imagina o Cristiano jogar uma Conference. Ainda há a possibilidade do United chegar a esse nível, de disputar a Conference. Então, é uma situação extremamente complicada e eu não me surpreenderia do Cristiano buscar um novo clube para a próxima temporada. A questão é, quem? O Bayern de Munique? Pensando assim rapidamente, o Bayern de Munique na Alemanha é o único que poderia, entre aspas, contratá-lo. Não tem interesse em jogadores dessa idade, já foi dito pelos dirigentes do Bayern de Munique, que é uma negociação praticamente impensável. Na Espanha, o Barcelona ele não pisa. O Real Madrid dificilmente iria querer um retorno do Cristiano. Acho muitíssimo improvável. A história dele lá já está escrita. Atlético de Madrid, nem pensar, de jeito maneira. Voltamos para a Inglaterra. Ele já teria que sair do United e jogar no time rival. City já recusou ele uma vez na temporada passada. Passando para o Liverpool. A rivalidade que existe entre Liverpool e United praticamente inviabiliza qualquer interesse do time do Klopp. E a gente tem Arsenal, Tottenham, esses não disputam. Chelsea pode vir a ser a única possibilidade assim, ainda assim ele teria que lidar com a possível revolta da torcida do United. Você tem, partindo para a França, é o PSG. Esse parece o mais viável, um campeonato mais fácil, que ele vai estar sempre na Champions, porém, existe o Messi lá hoje. Vai ser possível viabilizar essa dupla? O Mbappé sai, isso pode facilitar em questão de salários e tal, mas e o funcionamento em campo? Cristiano e Messi dariam certo jogando juntos? Cara, é difícil dizer. Você tem ali caras que passaram 15, quase 20 anos disputando um contra o outro pelo protagonismo do futebol mundial. Eles não são inimigos, mas eles nunca foram próximos a níveis de ser amigos. Essa é a grande questão. Eles vão se dar bem? O Sérgio Ramos está se dando bem com o Messi, aparentemente. É o que a gente vê de fora. Mas Cristiano Ronaldo poderia atuar junto com o Messi, ele tem interesse nisso, o Messi tem interesse nisso, eles se dariam bem em campo, eles jogariam um pelo outro. É muito difícil de imaginar isso. E a gente vai para a Itália, a Juventus ele já passou lá, viu que não interessaria de jeito nenhum para ele um retorno, acredito.
Inter de Milão, que é o time que vem se destacando nos últimos campeonatos italianos, vai contratar um Cristiano Ronaldo, tem aporte financeiro para isso, a Inter que passou por uma crise recente, tendo que vender Lukaku, tendo que se desfazer de jogadores como Hakimi. O Milan está se reforçando, voltando a, quem sabe, tentar um protagonismo europeu, mas está muito distante disso. Se ele quer competir por um time que busca um título de Champions, o Milan não é esse time. Ou seja, as oportunidades do Cristiano se resumem a PSG e, quem sabe, com os novos donos do Chelsea, ele passar a arriscar a idolatria dele no United para jogar em outro time na Premier que não seja os Red Devils. É uma situação completamente fora do que se imaginava e a realidade é a seguinte: está mais próximo dele ficar fora da Champions do que disputar ela na próxima temporada. Comentem aqui o que vocês acham, o que vocês veem desse United completamente bagunçado, é ridículo de ver. E não se esqueçam de fazer o mais importante que eu sempre peço: compartilhem. Tá chegando agora? Gostou do conteúdo? Compartilha para seus amigos. Já é inscrito aqui no canal? Compartilha também para a gente aumentar a nossa família aqui no 10 e Fala. Agradeço demais a todos que fizerem isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau.